Notícias. Economia. Saúde. Variedades. Mundo do trabalho. Giro sindical. Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Acarini, o nosso Contraficast, e está começando. A gente faz um giro pela semana, destacando os fatos de relevância para a categoria bancária e para a sociedade. Semana mais curta, de feriado de finados. Feriado prolongado, né? Mas a semana foi agitada com mobilização contra os juros altos, começou o mês da consciência negra e outros fatos que a gente vai destacar a partir de agora aqui no nosso Contraficast. A gente começa justamente pelos protestos contra os juros altos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu novamente e, como era de se esperar, pelo que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, já sinalizava, a redução a contragosto do país em geral, em especial da classe trabalhadora e setores produtivos, que são os que mais sofrem com juros altos, o Banco Central diminuiria a conta gotas de 0,25 em 0,25 ponto percentual a cada vez, ou seja, a cada 2 meses, e é o que vem acontecendo. Mas a necessidade de que os juros baixem é real e imediata. E no patamar que está de 12,25% ao ano, que foi a decisão do último Copom, da última reunião do Copom, ainda essa taxa é uma das mais altas do mundo. O percentual ainda trava a economia. Movimento sindical, movimentos sociais seguem com a campanha Juros Baixos Já para que a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, alcance um patamar que incentive o emprego, que incentive a renda, enfim, que possa permitir que o Brasil se desenvolva. A gente lembra sempre que os índices econômicos no último ano, nesse ano, já têm melhorado, o PIB está aumentando, a inflação está baixando, então não tem por que manter a taxa em 12,25% ao ano. Bom, em São Paulo, em várias cidades, houve manifestações contra os juros altos e pressionando o Banco Central, pressionando inclusive o Roberto Campos Neto para que pare de boicotar o Brasil com essa taxa de juros abusiva. A gente vai ouvir na sequência agora os nossos dirigentes que participaram de um ato que aconteceu em São Paulo. Na sequência, Vinícius Assunção, que é vice-presidente da Contraficute, o Gustavo Tabatinga, que é secretário-geral, e o Valcir Previtali, que é secretário de Assuntos Socioeconômicos. Eles falam sobre toda essa questão e sobre os protestos, a manifestação que aconteceu na Avenida Paulista, em frente à sede do Banco Central em São Paulo. Os bancários estão em todo o Brasil hoje mobilizados na porta do Banco Central, nas praças públicas, protestando contra os juros altos. Esses juros que impedem a geração de emprego, que impede a economia crescer, apesar da atual direção do Banco Central tem conseguido baixar os juros, mas essa diminuição ela é insuficiente. A economia necessita de juros do jeito que estava antes do governo Bolsonaro, de 2%, 4%, no máximo 4%, juros de 1 dígito. Aqui nós temos uma economia em crescente e uma gestão temerária dentro desse banco. Na questão do cartão de crédito, na questão do rotativo, da questão do cheque especial, na questão dos empréstimos. Então também é uma luta pela redução da taxa básica, né, que chamamos de taxa Selic, e também nessa questão da redução dos juros na ponta para o consumidor. Continua muito alto, a exemplo de fazer um empréstimo para a compra de um veículo, ou financiamento da casa própria, e outras modalidades de crédito. Então, todos hoje nas ruas exigindo juros baixos já. Bom, atos foram realizados também em Brasília, lá no setor bancário sul, em Belém, no Boulevard Castilhos França, na cidade de Belo Horizonte também, na Álvares Cabral, 1605. Quem mais? Que cidades mais, né? Curitiba, na Cândido de Abreu, Fortaleza, na Heráclito Graça. Aliás, esses endereços todos são onde há sedes do Banco Central nessas cidades. Em Porto Alegre, na 7 de setembro, Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, em Salvador, na Primeira Avenida, e em São Paulo, como a gente já falou, na Avenida Paulista, na frente também da sede do Banco Central. A gente continua o nosso Contraficast. O curso de formação da Contraficute teve mais uma etapa na noite da terça-feira, dia 1º. Dezenas de dirigentes da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro do Estado do Rio de Janeiro, a FederaRio, assistiram a uma aula sobre redes sociais e ferramentas de luta de forma online. O Rafael Zanon, que é secretário de formação da Contraficute, afirmou que o programa de formação tem atividades presenciais e digitais que buscam abranger a sistematização do conhecimento nas diversas estratégias e ferramentas de luta de importância para a classe trabalhadora. A Elaine Kutz, que é secretária de comunicação da Contraficute,
ela diz o seguinte, que a comunicação muda sempre, é importante a gente saber disso, né? Que a comunicação muda sempre, está sempre dinâmica, numa velocidade muito rápida, por isso é fundamental que a gente esteja fazendo uma reciclagem, né? Que a reciclagem seja constante para que todo o movimento sindical esteja alinhado. E nesse processo formativo, além de ensinar, também aprendemos e criamos oportunidades para que essa troca aconteça de forma permanente, disse a Elaine Cutis. Por falar em curso ainda, né, de formação, curso de formação sindical para dirigentes, também da Secretaria de Formação da Contraficut, foi oferecido a sindicalistas das bases da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras de Santa Catarina, FETRAF Santa Catarina. As atividades ocorreram em Florianópolis, no sábado, dia 28 e domingo, dia 29, total de 35 participantes. Falar sobre a Caixa agora. Em reunião realizada na quarta-feira, dia 1º, as representações dos empregados da Caixa conseguiram avanços nas negociações com o banco no Saúde Caixa, visando a renovação do acordo específico referente a esse plano de saúde. A Juvândia Moreira, que é uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários e presidenta da Contraficut, também vice-presidente da CUT, disse o seguinte, que houve um avanço para resolver o déficit de 2023 nessa negociação, usando as reservas técnicas e de contingência. E a Caixa, ela diz, se comprometeu a incorporar toda a despesa de pessoal deste ano. Aí, resolvendo essa situação, continua a Juvândia, o que será feito é um debate sobre o futuro do plano para 2024. Ainda na seara dos bancos públicos, no Banco do Brasil, a Comissão de Empresa dos funcionários do banco se reuniu na segunda, dia 30, com representantes do banco, que apresentaram o plano estratégico corporativo da empresa para o período 2024-2028. O quadro apresentado nessa reunião foi uma mudança de perfil de clientes do banco, de pessoas físicas e jurídicas. Antes, cada uma dessas pessoas físicas ou jurídicas tinha, em média, uma relação com 2 bancos. Agora, essa média é de 5, quer dizer, cada cliente mantém uma relação com 5 bancos, 5 instituições financeiras. Isso se deve, entre outros fatores, ao aumento de oferta, como as fintechs, né? Esse mercado também está aí em transformação, em mudança. E esse plano estratégico apresentado pelo Banco do Brasil considera a continuidade nos investimentos em transformação digital e processos e em relação aos trabalhadores da empresa. O Davi Zaia, que é da Federação, representante da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a FEB-SPMS, disse que o banco apresentou foi bem claro, que está tudo em mudança e que o funcionário precisa ser preparado para se requalificar, e esse foi o recado dado, né, pela direção do banco. A representante da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul, a FETRAF Rio Grande do Sul, a Priscila Aguirre, tocou num ponto fundamental, principal, que são as metas em todo esse contexto de transformação. Aí ela disse o seguinte: nos preocupa, no âmbito da estratégia, a questão das metas por resultados. Na apresentação, o banco ressalta que o plano inclui assegurar um ambiente de trabalho psicologicamente saudável. Isso está ligado ao que nós, no movimento sindical, temos chamado a atenção como adoecimento psicológico no trabalho. Então, essa questão colocada no plano estratégico foi positiva, ela diz. O Getúlio Maciel, que é da Federação dos Bancários no estado de São Paulo, a FETEC-CUT São Paulo, disse o seguinte: ressaltamos também o papel da empresa como um banco público, então continuaremos olhando com atenção o plano para garantir a proteção dos trabalhadores, a proteção dos direitos do acordo coletivo de trabalho e o fortalecimento do Banco do Brasil institucionalmente falando, obviamente, claro, sobre o seu papel de banco público. Santander vai efetuar o pagamento da 13ª cesta de alimentação no Vale Alimentação no dia 30 de novembro. Bancários vão poder acompanhar esse pagamento pelo aplicativo do cartão BEM. A 13ª cesta de alimentação é um crédito a mais pago em dezembro no Vale Alimentação. Ou seja, os bancários recebem o dobro do valor do Vale Alimentação no último mês do ano. Agora, isso, claro, não é uma benesse, digamos, do Santander. Isso foi uma conquista da campanha nacional dos bancários de 2007 e está garantida na Convenção Coletiva de Trabalho desde então. A atual Convenção Coletiva de Trabalho tem validade até o dia 31 de agosto de 2024. Portanto, mais uma conquista nossa, do movimento sindical da Contraficut do Comando Nacional dos Bancários. Começou novembro e, nesse mês, diversas entidades sindicais bancárias estão realizando várias atividades pelo mês da consciência negra, em especial no Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região
que vai ser a sede do 7º Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, evento que acontece nos dias 10 e 11, já divulgou a programação desse fórum, que inclui exposição, debate, seminário, podcast, um fórum, a exibição de um documentário também. Esse fórum é promovido pela Secretaria de Combate ao Racismo da Contraficut, comandada pelo Almir Aguiar, nosso secretário. Esse 7º Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, então ocorre na sede do Sindibancários, lá de Porto Alegre, vai ser transmitido no canal do YouTube e no Facebook, lá do sindicato deles, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, no Sindibancários, e no fórum que será discutido, explica o Almir Aguiar, é o racismo na sociedade e seus reflexos no mercado de trabalho, como sempre foi feito nas edições anteriores. O Almir, inclusive, já falou aqui com a gente, que o grande objetivo do evento é fortalecer as formas de atuação sindical para ampliar o número de negras e negros na categoria bancária. E agora a gente fala sobre essa tragédia que está acontecendo no mundo, essa crueldade que está acontecendo no mundo, que é a guerra que Israel está travando contra o Hamas e está afetando, está impactando, está agredindo, matando, assassinando milhares de pessoas inocentes na faixa de Gaza, os palestinos. Nesse sábado, 4 de novembro, cidades ao redor do mundo se uniram no Dia Mundial de Solidariedade ao Povo Palestino e justamente em resposta aos ataques contínuos de Israel contra a faixa de Gaza. Mais de 100 cidades, incluindo São Paulo, Washington, nos Estados Unidos, Buenos Aires, na Argentina, Dublin, na Irlanda, Londres, na Inglaterra, Paris, na França e Berlim, na Alemanha, nessas cidades todas, para essas cidades todas foram programadas, foram articuladas, organizadas manifestações para demonstrar apoio à liberdade dos palestinos e, claro, contra os abusos das forças israelenses. Na capital paulista, o protesto foi marcado para as 4 horas da tarde, concentração no vão livre do MASP. A CUT São Paulo marcou presença nessa atividade, convoca todos os sindicatos também, militantes, trabalhadores e demais segmentos da sociedade a se unirem nesse importante ato de solidariedade e nessa campanha que se faz contra essa crueldade que Israel vem promovendo contra a faixa de Gaza. Fala agora sobre desemprego aqui no Contraficast. A taxa de desemprego, 7,7% no trimestre encerrado agora em setembro, é a menor desde fevereiro de 2015, segundo o IBGE. Um ano atrás ela estava em 8,7%. De acordo com a PNAD contínua, que é a pesquisa do IBGE, que foi divulgada na terça-feira, dia 31, o número de desempregados hoje é de 8.316.000. 1.144.000 desempregados a menos do que há um ano, ou seja, 1.144.000 pessoas que conseguiram emprego. É também a menor quantidade desde maio de 2015, esse número de desempregados. Estimado em 37.361.000, o número de empregados com carteira assinada no setor privado cresceu 1,6% nesse trimestre que se encerrou agora em setembro. Foram mais 587.000 contratações com carteira assinada. No total, em um ano, 1.100.000 a mais. O Contraficast fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter nos prestigiado em mais essa edição. O Contraficast volta semana que vem. Até lá!